Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Lu Cauri. Espero que se encontrem bem. Se não estiverem, eu faço votos para que fiquem bem rapidamente e que nunca deixem a fé arrefecer. Temos que nos manter vigilantes, orar muito, estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e apegar-nos cada vez mais ao Senhor Jeová, ao Senhor Jesus, imitando o Senhor Jesus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Hoje, neste vídeo, aliás, queria fazer aqui uma pequena leitura e eu gostava que os irmãos, as irmãs, pudessem acompanhar no livro de Efésios, Novo Testamento, no capítulo 4, o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 até ao versículo 23. Portanto, até ao 24, aliás. Portanto, Efésios, capítulo 4, versículo 17 até ao 24. Eu vou ler e vamos refletir sobre a palavra de Deus nesta mensagem. Tem aqui um subtítulo que diz Vida Nova em Cristo. Depois vamos então fazer aqui um parênteses no final. E assim diz a palavra de Deus. Digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos, que vão a correr atrás dos seus pensamentos inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras e, por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus lhes oferece. Perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Reparem bem a riqueza desta mensagem, deste texto. Riquíssima. Vida nova em Cristo é o subtítulo. A vida nova em Cristo é apenas para nos ajudar a compreender qual é o objetivo do texto que lemos, dos versículos que lemos, de 17 até ao 24 do livro de Efésios, do capítulo 4. E este é um texto que nós devemos ler com alguma frequência, principalmente quando começamos a andar com um pé no passeio e um pé na estrada. O que é que isto quer dizer? Um pé no passeio e um pé na estrada. Eu costumo usar muito esta expressão, porque andamos com um pé na verdade e um pé na mentira. Então devemos ter os dois pés, ou na verdade ou na mentira. Ou queremos andar na vida pagã, de pecado, como diz aqui, na imoralidade, nos pensamentos desenfreados. A pessoa inventa frases para justificar os seus caprichos. Eu não sou de ninguém. O corpo é meu, é as minhas regras. Nem a eles, quando dizem essas frases, estão a ser amigos deles próprios. Não é o meu corpo as minhas regras, não é a minha vida as minhas regras. É o meu corpo, é a minha vida, são as regras de Deus, através de Cristo. Até porque o nosso corpo não é nosso. É templo do Espírito Santo. E se nós começarmos com esta conduta desenfreada e não começarmos a ter esta nova vida em Cristo Jesus, vamos acabar
no abismo, mas até lá vamos sofrer as consequências. E é importante que os irmãos e as irmãs pensem nisto de uma forma muito séria, mas um pensamento muito sério e uma reflexão profunda acerca do que é viver em Cristo. Viver em Cristo é cumprir e obedecer de coração aos mandamentos de Deus e seguir e imitar o Senhor Jesus. Primeiro, seguir e imitar. O que é que o Senhor Jesus faria se estivesse agora, aqui, no meu lugar? É assim que devemos pensar. Mas muitas vezes queremos ficar bem na fotografia junto dos nossos amigos, das nossas pessoas próximas. Mas o verdadeiro amigo não é aquele que, quando nós estamos aí por um caminho errado, bate nas costas: eu estou aqui contigo, avança. Não. É aquele que pega no braço e diz: não vás, não dês mais um passo. Porque vais magoar, vais entrar no pecado, vais errar e vais destruir algo, muitas vezes com a própria vida. É sério o que esta mensagem diz. Muito importante. Os livros de Gálatas, de Hebreus, escritos pelo apóstolo Paulo, têm axiomas que hoje em dia, e os axiomas, para quem não sabe, são verdades evidentes, os axiomas, as verdades evidentes, hoje em dia, estão a caminhar lado a lado como se fosse a nossa sombra. As vicissitudes que nós temos da vida andam aqui a fazer esta pressão. E quem é que anda a alimentar este motor? O inimigo, Satanás, o diabo. Mas muitos não querem acreditar. Muitos dizem: não, isso é apenas uma invenção. Não, não é. Aliás, quando dizem isso, já estão a dar a medalha de ouro a quem nem a de lata deve merecer. Portanto, o inimigo vai ser destruído. Todo o mal vai ser destruído. Mas nós temos que nos manter em santidade. Mas deixem-me descansar-vos numa coisa. Se nós pecarmos, porque somos imperfeitos, vamos nos arrepender e tentar esforçar-nos. Se errarmos novamente naquele pecado, porque Satanás, o diabo, sabe que ali é a nossa fraqueza, seja lá que for. Pode ser a pornografia, pode ser o jogo, pode ser a bebida. Há várias áreas em que cada um de nós tem fraqueza e pode pecar com mais facilidade. Mas ainda que a pessoa peque 1, 2, 3, 4, 70 vezes, tem que se arrepender verdadeiramente e lutar novamente e reerguer-se. Como o rei David disse: eles, os pagãos, caem e ficam lá, mas nós levantamos e mantemos de pé. E é essa força que nós temos de ter, essa coragem, para sermos, com humildade, verdadeiros exemplos e discípulos de Cristo Jesus. Eu gostava hoje de dar esta mensagem, sublinhar e dar ênfase a esta mensagem, porque nós estamos a viver tempos muito difíceis e principalmente com guerras entre nações, muitas delas apregoando o nome de Deus, quando não é isso que é a verdade e a pura verdade, a razão dos motivos daqueles ódios constantes. São os interesses mundanos. Portanto, quando vêm os interesses religiosos, nós temos que perceber uma coisa: se queremos ser, não é como Deus, mas ser obedientes a Deus, para espelhar o que é o amor de Deus, então temos que espelhar esse amor ao nosso próximo. Coisa que não tem acontecido e nós vemos pelas várias plataformas digitais, quer na internet, quer na televisão, seja onde for, até na rua, nós vemos. A violência aumentou bastante. E nós vemos isso
A criminalidade aumentou bastante. E se nós nos perguntarmos assim, então e o amor entre as pessoas? Aumentou, diminuiu, manteve-se? Tenham cuidado na má interpretação, não a façam. Porque é uma conta muito simples. Vamos aqui um bocadinho para a área da matemática. Quase na estatística, percentagem, que é o seguinte. Se a criminalidade aumentou, o que é que diminuiu? Se a percentagem da criminalidade aumentou, qual foi a percentagem que começou a descer? A do amor entre as pessoas. Por isso, o meu apelo é para que orem muito. Todos nós somos falíveis. Que oremos muito e que nos entreguemos. Não tenhamos vergonha das pessoas e das bocas que dizem que nós é que estamos mal e que isso é pensamento, é história quase de criança. Não, deixem estar. Não levem isso. Não levem isso a peito. Orem por aquelas pessoas para que elas possam tirar alguma venda que está a tapar os olhos. Pensem nisto. Reflitam nisto. E vamos orar para que não percamos a fé. Vamos nos entregar a Deus todos os dias e a Cristo todos os dias, para que o Espírito Santo nos ilumine, quer psicologicamente, quer fisicamente. E ainda que nos aconteça algum mal, a culpa não é de Deus, nem de Jesus. A culpa é do próprio inimigo. Temos que agradecer a cada acordar, a cada adormecer, a cada noitinha, agradecer por tudo o que nós temos, a comida, a casa, o alimento, a roupa, todas as variáveis que nos dão conforto, mas também todas as coisas que nos caem de mal, pedir ajuda e não criticar. Pedir ajuda a quem realmente é o nosso Pai e a quem nos ama, que é o Senhor Jeová Deus. E ao nosso Rei, Mestre e Salvador, que nos ama e que deu a vida por nós, mas Deus o ressuscitou no terceiro